97? Um tempão, só. Depois ele foi se atravessando.
Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um dia que a gente sai da nossa casa para vir louvar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e por tudo que Ele ainda vai fazer. Peço aos irmãos que se coloquem de pé, por favor. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus Pai, chego diante do Senhor para te louvar, te agradecer, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concede, por mais esse dia que o Senhor nos permite estarmos aqui para te louvar, te engrandecer, Senhor, reconhecer a Tua obra na vida de cada um de nós. Te louvamos por esse privilégio de estarmos aqui na Tua casa, com os irmãos, podendo transmitir, ouvir um pouco da Tua palavra, ouvir um pouco de música, e colocamos todos esses dois momentos nas Tuas mãos, na Tua dependência. Agora começamos com a primeira, louvando o Senhor através das músicas, através do nosso cântico, e que o Senhor possa estar recebendo com alegria, com satisfação esse momento de adoração ao Senhor. No nome santo do Teu Filho, que oro e te agradeço. Amém. Nós estamos passando um momento difícil, né? Um período de pandemia, um período onde estamos afastados de alguns irmãos, de algumas pessoas, e também em determinados momentos a gente tem algumas dificuldades na nossa vida que nos entristece, que nos deixa meio abatido, meio afastado do Senhor, digamos assim. E a gente precisa nos abrir, pedir ajuda não só para os irmãos, não só para o pastor da nossa igreja, através da nossa oração, mas acima de tudo, precisamos pedir ajuda para quem pode realmente nos ajudar, realmente nos sustentar. Então vamos começar a primeira música cantando Há Momentos. Momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus, e Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Isaías 41:10 fala: Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então nós temos alguém realmente poderoso, alguém realmente que pode tomar conta da nossa vida, que pode nos dar a solução. A próxima música, reconhecendo isso, é Quão Grande És Tu.
Isaías 40, 29 e 31, a gente tem lido seguidamente esse versículo aqui no culto. Ele fala que ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam expostos, andam e não se cansam. Próxima música, Asas qual águia. Está travada, os fortes sobram em mim, quando sinto-me cercado e a força chega ao fim, quando a vida destrói sonhos e os males são reais, Deus me dá quando Ele clamo asas temos visitante, então não precisamos daquele aviso só dos convertidos e batizados. Nós cantamos há momento, né, e Isaías está falando, por isso não temo. Né? Em próprio Isaías, quando ele fala que fortalecerei e o ajudarei. Nessa última, de Isaías também ele fala que fortalece os cansados, que Ele vai estar junto com nós, esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos sustenta, um Deus que a gente confia 100%, um Deus que está sempre no controle das nossas vidas, mas mesmo assim a gente, em determinado momento da nossa vida, a gente questiona, fica ansioso, fica muitas vezes triste com algumas coisas que nos acontecem. E se temos todas essas afirmações que Deus faz na nossa vida, por que a gente questiona algumas coisas? Por que a gente se entristece com algumas coisas? Essa última música que nós vamos cantar, ela é justamente uma pergunta, né, em relação a isso. Ó minha alma, por que te abates?
Queria chamar o Elton. Vamos orar então. Senhor Deus Pai, mais uma vez chego diante do Senhor para te louvar, Senhor, te agradecer novamente pelo privilégio de poder estar participando entre os irmãos da igreja, tendo algumas atribuições que podem parecer pequenas para algumas pessoas e muito grande para o Senhor. Te louvo pela alegria de estar te servindo, pelo prazer de poder estar fazendo as coisas que o Senhor nos ordena e nos permite fazer. Te louvo mais uma vez pela vida de cada um que o Senhor trouxe aqui. Quero estar te louvando também, te agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas, pela vida de cada irmão que tem o reconhecimento certo do que é a palavra dízimo, do que é oferta, para que serve, Senhor. Tem um objetivo só, que é essas ofertas, que é para a tua obra, que é para a tua grandeza, para podermos estar divulgando e espalhando o teu evangelho pelo mundo. Obrigado pela vida de quem tem essa consciência, de quem realmente se importa com isso. Te louvo também pelo sustento que o Senhor tem dado a cada um desses irmãos. Quero também estar te colocando a vida do Elton nas tuas mãos, a pregação, o que ele preparou para nos trazer, que possa ter êxito no ele pronunciar, no ele divulgar a tua palavra. Te louvo pela vida dele, te agradeço, e que possamos ter um momento agradável através da tua palavra. No nome santo do teu Filho amado, que eu oro e te agradeço. Amém. Bom dia a todos. Bom dia a todos aqueles que estão aqui presentes, aqueles que nos assistem em casa. É um privilégio, novamente, sempre falo a mesma coisa, mas é verdade, é um privilégio estar aqui me dirigindo à igreja, tendo essa responsabilidade e a possibilidade de falar a todos nessa manhã. Quero, em primeiro lugar, falar a respeito do que o Leonel comentou agora aqui. Isso me ocorreu durante a apresentação do louvor. Todo aquele que sente, como a gente cantou por último agora, sua alma abatida, né, triste, todo aquele deve buscar conforto, consolo na palavra de Deus, deve buscar conforto, consolo na vida em igreja, na vida em comunhão com seus irmãos. E eu louvo a Deus pela vida daqueles que em momentos de dificuldades não se afastam, mas sim se aproximam. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja que em muitos momentos que eu tive dificuldades, que muitos aqui tiveram dificuldades, e esse testemunho tem que ser dado, de que a igreja se aproximou, de que o pastoreio foi exercido, de que o acompanhamento foi exercido, e de que as batalhas se tornam mais leves quando a gente sabe onde a gente está depositando a nossa fé, a nossa confiança. Eu quero dizer isso não de forma específica, mas de forma geral. Esse é o papel da igreja de Cristo até que Ele venha, né? Que é nós nos ampararmos, nos aconselharmos, ensinar uns aos outros, fazer com que a gente tenha experimentado aqui, ou experimente um pouco daquilo que vai ser na presença do Senhor. Que os nossos fardos sejam mais leves quando a gente divide eles com os outros. E, principalmente, que esses fardos sejam entregues nas mãos de Jesus, que Ele diz que tragam os seus fardos, né? E com Ele os fardos são mais leves, e Ele nos sustenta, nos ampara. E com isso, eu quero falar de um pouco desse Deus nessa manhã, desse Deus tão majestoso, tão grandioso, que eu tenho pensado um pouco a respeito disso, e com algumas pessoas aqui que estão nessa manhã, inclusive, aqui conosco presencialmente. Eu tenho comentado, às vezes no trabalho, eu comento com as oportunidades que eu tenho, do quanto tem sido uma experiência edificante e interessante pensar a respeito da glória e da majestade de Deus. Eu sei que todos aqui pensam, todos aqui se dirigem a Deus em oração, através do louvor, do estudo da palavra, seu devocional, nas mais variadas formas. Mas eu quero falar sobre algo maior no sentido de uma experiência. Algo maior no sentido de uma experiência de mais proximidade com Deus, que é
chamado de contemplação. Eu não tenho aqui a pretensão de esgotar o assunto, porque eu realmente, uma das coisas que eu cheguei à conclusão é que quanto mais eu estudo sobre o assunto, quanto mais eu ouço, menos eu entendo. Menos eu entendo porque é algo que não é indizível, algo que não tem como a gente mensurar, não tem como medir, não tem como dizer, faz isso, faz aquilo outro, que tu vai chegar a esse momento de contemplação, a essa sensação de alegria na presença de Deus. O fato de não poder esclarecer, de não poder explicar, me torna mais humano possível, porque nós não podemos explicar. Já diz aquela música, ninguém explica a Deus. E não vai ser eu que tenho a pretensão, os próprios escritores da Bíblia, próprias pessoas que escreveram a Bíblia, que chegou até nós, não conseguem explicar o sentimento, não conseguem explicar a razão de um Deus tão grandioso se importar conosco. Em Romanos 11, 33 a 36, o apóstolo Paulo faz a seguinte indagação. Vamos lá para Romanos 11, 33 a 36, só para a gente iniciar o assunto. Isso é a nossa introdução, a gente falar a respeito introduzir o assunto que eu quero trazer nessa manhã. Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, eu quero passar rapidamente, porque esse não é o meu texto da manhã, mas é um texto que introduz o assunto. O título diz, Hino de louvor a Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. O texto que eu escolhi, não é esse, como eu já falei, o texto está lá em Salmo 8, versículo 1 ao 9. E o Salmo, como todos os salmos são hinos. E esse texto que eu separei para nós nessa manhã, o Salmo 8, ele vai tratar do seguinte, Davi começa exaltando, nós já vamos passar para a leitura, eu quero falar um pouco dele antes da gente ler todo o Salmo juntos. Davi começa exaltando a majestade de Deus e o seu nome sobre toda a terra. Ele afirma que Deus usa pequeninos, usa fracos, para derrubar e envergonhar aquilo que é poderoso, aquilo que pensa ser grande. Davi também pondera a respeito de Deus ter confiado o domínio da criação ao homem. E ele conclui, e a impressão que eu tenho é que Davi conclui com a mesma perplexidade que ele começa, dizendo, Senhor, Senhor, quão majestoso Tu és. Então ele inicia o Salmo 8, versículo 1, dizendo isso, Senhor, Senhor, quão majestoso, quão magnífico é o Teu nome em toda a terra. E ele encerra dizendo isso porque em todo o contexto, tudo que ele vai falar no interior desses textos, entre 2 e 8, ele vai fazer algumas ponderações e vai fazer algumas perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos. Eu quero, então, convidar vocês a ler Salmo 8, versículo 1 ao 9. Eu vou ler aqui na NVI, tá bem? Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra, Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o Teu nome como fortaleza, por causa dos Teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os Teus céus, obra dos Teus dedos, a lua e as estrelas que firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés puseste tudo. Tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra. Vamos orar? Fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça, vamos entrar nesse momento em oração.
Senhor, eu quero te louvar essa manhã, Pai, primeiro pela condução do louvor, pelas músicas, por aquilo que a gente pôde ouvir nessa manhã, pela dependência do Senhor que foi expressada aqui, que devemos depender do Senhor, e é nessa dependência que eu quero chegar diante do Senhor, não com a impressão de que aquilo que eu estudei foi suficiente, que aquilo que eu estudei me faz capaz, mas sim, Pai, dependendo do Senhor, entendendo que a Tua Palavra se revela a nós e que eu possa ser um instrumento Teu nessa manhã, Pai, para que o Senhor seja engrandecido, o Senhor seja louvado, o Senhor seja entronizado, para que o Senhor seja adorado, para que o Senhor seja glorificado em tudo que nós fizermos nessa manhã. Que a Tua Palavra, Pai, que o Senhor me use com a Tua Palavra aqui, que eu consiga transmitir com qualidade para os meus irmãos, para aqueles que nos assistem em casa, para aqueles que estão com sede de buscar conhecer a Tua vontade, de conhecer a Tua Palavra, de aprender do Senhor. Nos dá a capacidade de compreensão, abre os corações de meus irmãos, de todos aqueles que nos assistem, para que essa palavra, Pai, ela encontre morada e que o Senhor seja glorificado. É assim que nós oramos, Pai, confiando no Teu poder e somente no Teu poder. Somente o Senhor pode nos capacitar a fazer a Tua vontade e cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. No versículo 1, vamos ler ele novamente, o versículo 1 fala o seguinte: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra, Tu cuja glória é cantada nos céus. Nesse primeiro versículo, Davi exclama, Senhor, Senhor, e ele fala, em algumas tradições, inclusive usa a expressão, ó Senhor. É uma expressão, na falta de uma expressão melhor, é essa expressão que se pode dizer, ó Senhor, quando algo que tu tá admirando, tu está dizendo, uma expressão, uma exclamação, em que tu só simplesmente a palavra, simplesmente dizer, ó Senhor. Já é algo que está mencionando a tua admiração pelo Senhor. Quando nós estamos na presença de Deus, na nossa meditação diária, na nossa oração, quando nós estamos lá no nosso quarto, fechados, sozinhos, nós podemos buscar esse Deus e buscar a presença desse Deus. Nós devemos orar com reverência e buscar a Deus e saber que Deus está entendendo a nossa oração e está ouvindo a nossa oração. Eu tenho pensado o quanto que é difícil, o quanto que é vazio orar e não sentir que Deus ouviu a tua oração. Simplesmente orar como um ritual. Mas orar, pedindo que Deus ouça a minha oração. Senhor, ouve a minha oração. Senhor, se revela a mim. Senhor, se mostra a mim. É muito diferente. Nós podemos adorar a Deus não somente na oração, podemos adorar a Deus andando, podemos adorar a Deus andando pela rua, no nosso trabalho, através de um louvor que nós estamos mentalizando, cantando, pensando a respeito da grandiosidade de Deus. Nós podemos louvar a Deus em todo o tempo, mas um tempo exclusivo, separado para Deus, esse é um tempo especial. Uma experiência que eu quero comentar com vocês é a respeito de como tem sido gratificante, importante e edificante na minha vida os momentos em que eu oro a Deus e que eu lembro de cada irmão e eu lembro de cada pessoa que Deus colocou no nosso caminho e que Deus nos deu a capacidade a proximidade, de estarmos juntos e poder nos alegrar com vendo o crescimento de cada um e podemos dizer isso diante de Deus, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado porque o Senhor tem transformado a minha vida, tem transformado a vida de tantas pessoas. Essa experiência ela é tão boa e ela é tão inexplicável de olhar para as coisas que Deus fez, olhar para as coisas que Deus faz o tempo todo, para as coisas que Deus criou, e a gente não se emocionar com essas coisas. É tão difícil a gente passar despercebido por tantas coisas, tantas bênçãos, tantas maravilhas. Nós temos à nossa volta tanta coisa que a gente pode observar. E eu penso que isso é uma espécie de sensibilidade que Deus produz em nós. Uma sensibilidade, olhando para a sua majestade, para o seu caráter, para a sua santidade. É algo que Deus produz em nós. Nesse versículo 1, a expressão Senhor, Senhor, quão majestoso, ele está glorificando a Deus, está dando a devida honra ao nome de Deus. E eu sei quanto que é difícil a gente manter nesse espírito de adoração,
nesse espírito de louvor, mas é algo que nós devemos buscar. A vida do crente deve ser assim. Essa deve ser a vida do crente, diariamente buscar olhar para Deus e se alegrar nele, regozijar, contemplar, ficar grato a Deus, ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu tenho certeza que se a gente tivesse a oportunidade, e aqui não é o momento, agora não é tempo para isso, a gente teria muitos motivos para glorificar a Deus. E a gente tem, certamente. E se a gente pudesse expressar isso, a gente já iria na hora começar a lembrar de coisas que Deus fez, e talvez no dia a dia a gente não consiga lembrar. Mas quando a gente é provocado a pensar, então se a gente é provocado a pensar na nossa próxima oportunidade de orar, não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se tu vai tirar um tempo para orar, e tu fala para Deus dessa maneira: Senhor, te revela a mim. Senhor, te revela a mim no conhecimento, num louvor perfeito, numa adoração perfeita. Os versículos 2 e 3, vamos ler de novo 2 e 3, ele fala o seguinte: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Davi continua agora falando da glória de Deus, sendo cantada nos altos céus por crianças, desde o berço. E o comparativo aqui é importante reforçar. O comparativo de criança, de pessoas, de crianças de berço, é para trazer a ideia de alguém humilde, simples que está adorando a Deus. A simplicidade e a dependência, a simplicidade, a fragilidade, a humildade, traça uma linha totalmente oposta à insensatez da autossuficiência. Quando nós pensamos em alguém humilde, nós pensamos assim que nós devemos chegar diante de Deus para louvar a Deus, não de maneira arrogante, com olhos altivos, mas devemos chegar diante de Deus com humildade, com reverência. E eu fico pensando em quantos autossuficientes, quantos insensatos autossuficientes que pensam que Deus não existe, que pensam que não precisam de Deus, que levam a sua vida conforme o vento, né? Deixa a vida me levar, já foi dito algumas vezes, né? Deixa a vida me levar, não deixa Deus me levar, deixa Deus me conduzir. Deixe de ser conduzido por Deus. Procure esse Deus. Ele é dono, Ele é Deus, Ele é o Senhor das crianças de peito a corpos celestes. É interessante pensar que Deus se importa com... Deus criou algo simples como algo magnífico. Deus criou a natureza, Deus criou o homem, Deus criou tudo conforme a sua imagem, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus se importou com coisas menores, com coisas maiores. Deus é tão poderoso e, apesar do poder, Ele se importa com a gente. Ele é o dono, o Criador, o sustentador e Senhor de tudo. Ele é o Senhor. Contemplando a imensidão do firmamento, a lua, os céus, Davi sabe que a obra não foi acaso, toda a obra da criação não foi feita por acaso, não foi de uma explosão. Davi chega a essa conclusão, olhando para isso, ele olha e sabe quem criou. Ele está se reportando a quem é o Criador, ao majestoso Senhor, ao Criador de Então, a gente vê muitas vezes, eu acabei de falar da insensatez, da suficiência, né, da pessoa autossuficiente. Os autossuficientes pensam que tudo foi feito a partir de uma explosão, que o homem foi evoluindo, e não conseguem perceber a obra à sua volta. Não conseguem enxergar, e a palavra de Deus diz que muitas vezes nós estamos com os olhos cobertos antes de conhecer a Cristo, como que com os olhos vendados, como o apóstolo Paulo, que ficou como com escamas diante dos seus olhos. Tinha escamas diante dos seus olhos, e depois que ele encontrou Jesus, essas escamas foram removidas, literalmente, e ele passou a ver quem era esse Cristo, a quem ele perseguia. E é assim que muitas vezes Deus se revela a pessoas que negam sua existência, negam a sua suficiência, negam o seu caráter e negam a sua majestade. Davi reconhece a grandeza de Deus,
Davi reconhece quem é esse Deus. Ele pode nos ensinar através dessa leitura, e é interessante, eu recomendo, se puderem depois, porque meditar no Salmo 8 nos faz ganhar mais informações, nos faz estudar mais esse Salmo, faz ganhar mais informações, para que a gente tenha mais coerência na nossa adoração, mais desejo de adorar a Deus, mais desejo de buscar esse Deus. No versículo 4, quero que acompanhem comigo, ele faz a seguinte pergunta: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Embora sejamos fracos, frágeis, insignificantes diante de um Deus maravilhoso, sublime, exaltado entre as nações e digno de toda a honra e louvor. E aqui eu quero dizer que, nesse caso, eu quero só fazer um parênteses para falar para vocês a respeito de adjetivos. Já falamos de majestade, já falamos de santidade, e todos aqueles atributos, e aqui a gente pode falar de como atributos de Deus, santidade, todos eles que vêm, não me vem à mente todos eles agora, mas todos os atributos de Deus, eles não são adjetivos. E eu fico pensando que como Davi iniciou dizendo que Deus era majestoso, né? Falando da majestade dele, do poder dele, falando de quem ele é. E eu fico pensando assim a respeito, e eu tenho pensado a respeito de quando a gente quer apresentar alguém para outra pessoa, a gente normalmente fala das características e das virtudes, dos adjetivos daquela pessoa, a gente fala sua capacitação, sua formação, e a gente traz isso muitas vezes assim, esse é fulano de tal, é isso, né? Isso não é nada diante da majestade de Deus. E eu fico pensando, então, a respeito disso, como que a gente poderia dizer, se a gente ficasse aqui o tempo todo somente reproduzindo palavras que pudessem explicar a Deus, que a gente pudesse dizer quem esse Deus é. Talvez as palavras faltariam, talvez nós não teríamos no nosso vocabulário a condição de dizer todas as palavras quando se referem ao louvor a Deus. Tudo que Ele é, tudo que Ele significa em nossas vidas, tudo que Ele deve significar em nossas vidas. Na contemplação, a gente consegue talvez expressar sem palavras, adorando a Deus, mesmo em silêncio, e eu tenho também falado a respeito dessa experiência, que é algo que eu quero trazer aqui para vocês, não é nada místico, eu quero enfatizar isso muito claramente, mas eu tenho experimentado e peço a Deus que me dê mais disso, mais condições de adorar a Deus de uma maneira, através na oração, em que a gente sente a presença de Deus e a gente chega a rir sozinho, a alegrar-se, é uma espécie de regozijo, é algo que acontece, e eu experimentei isso, já comentei com alguns irmãos, e não é privilégio, graças a Deus não é privilégio, porque eu vejo que alguns já me falaram que sentem a mesma coisa, de uma alegria indizível, e essa talvez seja a palavra que resume, indizível, não consigo expressar. Está orando e falando com Deus e sentir uma alegria e sentir um regozijo tão grande, de que tu não precisa dizer nada e simplesmente o teu silêncio e com o teu coração, tu adora a Deus e tu contempla Ele na sua majestade. É uma experiência especial, uma experiência que dá para desenvolver buscando, e eu tenho certeza de que cada um de nós, buscando com sinceridade a Deus, na sua oração, buscando a Deus, vocês vão ter a mesma experiência, porque é algo que é importante demais, e isso faz com que a gente veja como que a gente está chegando diante de Deus no momento da oração. Estamos chegando diante de Deus com reverência, estamos chegando diante de Deus com temor, porque devemos temer um Deus tão grande, devemos ter o respeito necessário, a reverência necessária, e eu quero dizer para vocês do quanto que isso tem feito na minha vida, e eu peço a Deus, e hoje pela manhã, quando eu estava orando, mais uma vez eu pedi a Deus que se revelasse dessa maneira para mim, através dessa alegria, porque eu não posso vir aqui à frente, eu não me consideraria digno de vir aqui à frente e falar de algo que eu não estou experimentando. Então eu estava pedindo a Deus, que Deus me desse essa capacidade de adorá-lo, de sentir a presença dEle.
me alegrar na presença dEle. É algo muito bom, é algo que eu quero testemunhar aqui. O texto prossegue no versículo 4, e ele fala o seguinte: que somos nós para que Ele se importe conosco. Esse Deus se importa comigo e contigo. E tem uma outra música, como é um hino, salmo é um hino, eu quero trazer, vou citar algumas músicas aqui que a gente canta. E ele fala, e nós cantamos o seguinte: e apesar, se cada um de vocês vai lembrar dessa música, e apesar dessa glória que tens, tu te importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Esse é o nosso Deus, é um Deus majestoso, é um Deus tremendo. Na obra clássica de Charles Spurgeon, chamada O Tesouro de Davi, ele usa observações de vários escritores, ele não são só observações dele, ele usa de vários escritores, e ele observa todos os salmos, e ali eu encontrei uma citação que fala o seguinte: o esplendor e a pequenez, a excelência e a corrupção, a majestade e mesquinhez do homem. Então é um comparativo entre um e outro, o esplendor e a pequenez. O esplendor é de Deus e a pequenez, obviamente, é nossa. A excelência e a corrupção, a majestade e mesquinhez do homem. Essa citação é de Pascal. Também João Calvino também disse, e lá nesse material, Tesouro de Davi, de Charles Spurgeon, eu achei a seguinte citação: é algo maravilhoso o fato de Deus pensar nos homens e deles se lembrar continuamente. É algo maravilhoso um Deus se importar, um Deus tão grande se importar comigo e contigo, meu irmão. É muito importante isso, a gente perceber que esse Deus se importa conosco, e apesar da glória que Ele tem, Ele se importa comigo, Ele se importa contigo, Ele se importa com cada um de nós. Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos salvos, estarmos na presença dEle eternamente. Esse Deus que nos livra a cada dia, esse Deus que tem nos livrado de uma pandemia, esse Deus que tem cuidado da gente, suprido as nossas necessidades, Ele se importa conosco. Quem somos nós para Ele que se importe conosco? Quem somos nós? Que importância nós temos? Nós somos insignificantes, nós somos pequenos, nós somos frágeis, e esse Deus se importa conosco. Versículo 5 fala o seguinte: tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós podemos ver isso lá em Gênesis 1, 26 e 27, quem quiser procurar depois, quiser dar uma olhadinha, uma conferida. Mas Deus fez o homem inegavelmente inferior a ele. Deus fez o homem inferior. Deus fez o homem incapaz. Deus fez o homem menor, e esse homem sempre busca duvidar da sua presença, duvidar da sua existência, duvidar da sua criação, como já falamos aqui no início, e esse homem não reconhece nele o Criador, não conhece nele o Salvador, não conhece nele o Redentor através do seu Filho. Muitas vezes os relatos bíblicos falam de como o homem busca ser igual a Deus. O relato da queda vai trazer isso, porque o homem quis ser igual a Deus, ter conhecimento do bem e do mal. Versículos 6 a 8, vou passar mais rapidamente, fala o seguinte: tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, ou melhor, tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. O homem recebeu uma posição exaltada de governante sobre a terra, mas perdeu esse direito quando pecou. E aqui entra o relato da queda, né? A queda do homem, relatada em Gênesis 3, teve implicações diretas e tem de geração em geração. Herdamos o pecado de Adão, somos filhos do pecado, da desobediência de Adão. Nós herdamos isso, nós não escolhemos viver dessa maneira, sendo desobediente.
A única maneira que nós temos, após a queda, de nos reconciliarmos com Deus, é buscando a sua presença, é buscando reconhecer em Cristo o nosso Salvador. Se temos o relato da queda, temos o relato onde nós somos redimidos através da cruz de Cristo. E aqui fica um desafio para aquele que nos assiste, para aquele que está aqui nas fileiras hoje dos bancos e que ainda não tem um relacionamento com Deus. Isaías 55:6 diz o seguinte: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Busque o Senhor, incessantemente busque o Senhor. Busque conhecer a sua palavra, conhecer a sua vontade, conhecer desse Salvador, desse Deus que providenciou um Salvador para nós. É impossível não falar de salvação. Como se fala da queda, quando se dá o problema, tem que se dar a solução. E Deus, na sua infinita misericórdia, o homem sendo desobediente, Deus ainda assim providencia salvação. E é somente através de Cristo Jesus, morto, crucificado, morto e ressuscitado lá na cruz, é que nós podemos nos reconciliar com Deus. E aí nós podemos começar a experimentar, desfrutar do conhecimento, da adoração, da contemplação verdadeira. Se tu não tem um relacionamento com Cristo, te preocupe com isso. Se tu ignora, se alguém já te falou em algum momento a respeito de Cristo, te preocupa com isso. Se tu ignorou apelos, se tu sabe que alguém ora por ti, pense a respeito disso. Pense o que move alguém a orar pela tua salvação. Por que salvação se eu não estou em perigo? Pensa a respeito disso. Pensa a respeito desse Deus maravilhoso, que deu o seu único Filho, que se importa conosco, que deu o seu único Filho para morrer na cruz para nos livrar da morte eterna. No versículo 9, finalmente, o versículo 9 termina como iniciou. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Então aqui o salmista conclui da mesma forma que iniciou, ele exalta a Deus e mantém sua perplexidade. A minha impressão em todo o tempo é que ele fica perplexo com o senhorio e a majestade de Deus. Ele fica perplexo e ele faz algumas análises e pensa, como a gente olhando todo o Salmo, pensando a respeito de quem somos nós, por que Deus se importa conosco, por que Deus providencia salvação para nós, e isso eu tirei essa impressão do texto e essa aplicação do texto. Por quê? Por que Deus se importa conosco? Davi fez a mesma pergunta. Por que te importa conosco? Por que tu faz com que sejamos importantes para o Senhor? Por que Ele faz isso? Adorar a Deus é reconhecer quem Ele é e quem nós somos. Reconhecer que sem Ele nada se faria, nada existiria. Reconhecer nossa total dependência e insignificância. Diante desse Deus, nossos bens, nossa formação, nosso conhecimento, nossos títulos perdem todo o valor. Eu gosto de uma expressão que o Zay usa, e ela está baseada na palavra de Deus, que ele fala muitas vezes de nossos bens, né? De carros, casa, tudo que a gente, conta bancária, tudo que tu puder possuir, tudo que tu puder juntar nesse mundo, não tem valor algum. Não tem valor algum. E quando o Zay fala a respeito disso, quando nós conversamos, ele sempre fala a respeito de investir no reino, e isso sempre me impacta bastante, né? Sobre nossos investimentos, sobre missões, sobre uma série de coisas, de dízimo, oferta, sobre tudo que a gente pensa a respeito de recursos financeiros e tudo aquilo que Deus nos dá para administrar. Tudo isso, um dia, quando nós fomos chamados à presença de Deus, quando Jesus se revelar, quando o Senhor Jesus voltar, isso vai ficar aqui e vai ser destinado ao fogo. Se tu olhar para o teu carro hoje, para os teus bens, para a tua casa, e tu pensar que tudo isso é teu, que tudo isso, ou pode ser pouca coisa, que ainda que seja pouca, ainda está destinado ao fogo, ainda está destinado a ficar aqui, porque nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nisso que nós devemos colocar nossa visão, é nisso que nós devemos colocar nossa esperança,
na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto a gente está aqui, a gente precisa adorar a Deus. Quando a gente está aqui, a gente precisa reverenciar a Deus. Quando a gente está aqui, a gente precisa contemplar a Deus na sua glória, na sua majestade, contemplar a Deus, quem Ele é, contemplar esse Deus, vendo que Ele é poderoso, que Ele é majestoso, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele providenciou salvação. Agora, eu acredito que foi agora na eleição nos Estados Unidos que John MacArthur disse a respeito dos governantes, né, dos presidentes, dos homens poderosos, que eles não vão passar de uma nota de rodapé. Quando ele está falando a respeito disso, ele está dizendo que a pessoa mais poderosa do mundo, ainda assim, diante de Deus, o poder dela é insignificante, porque ele é insignificante. Ele é frágil, ele é pequeno e muitas vezes ele é autossuficiente. Ele é insignificante como nós somos insignificantes. E aqui talvez possa até chocar essa palavra, né, insignificante, como se nós não fôssemos não fôssemos importantes. Nós somos importantes para Deus, nós não somos importantes diante de Deus, o que é diferente. Diante de Deus e na comparação com Deus. Nos colocarmos no nosso lugar, talvez vai fazer com que nós consigamos adorar a Deus de verdade, reconhecendo que nós não somos nada e que Ele é tudo. Eu sinceramente, espero que a percepção a respeito de adoração, de contemplação, de cada um nessa manhã que está aqui presente, dos que nos assistem, possa ser melhorada, e essa era a minha expectativa e a minha pretensão nessa manhã, de que a gente pensasse a respeito de Deus, ou pelo menos a partir daqui, principalmente, eu quero dizer que aquele que já tem um relacionamento com Deus tem quase que a necessidade, e eu não estou aqui para dizer que é obrigação, mas sim necessidade, deve ter essa necessidade de buscar a Deus, de buscar adorar a Deus, de reverenciar a Deus, reverenciar a Deus da maneira adequada. Então, cada um de nós deve buscar essa é a minha intenção nessa manhã, que seja produzido em nós um caráter de adoração verdadeira do nosso Deus. Seja um caráter verdadeiro de adoração, busca por santidade em sua vida. Eu tenho certeza, isso eu posso afirmar, que o teu relacionamento com Deus, quanto mais profundo, quanto mais próximo de Deus, mais a tua vida vai ser abençoada, porque tu vai poder abençoar a vida de outras pessoas também, porque tu vai exalar o bom perfume de Cristo. Essa era a minha intenção nessa manhã, e a palavra de Deus certamente muito mais completa, muito mais eficaz. Se tu ler esse texto sozinho, sem a minha ajuda, sem a minha tentativa de interpretação, tu vai chegar à mesma conclusão, que esse Deus merece ser adorado, merece ser exaltado, merece ser glorificado. Eu quero colocar aqui nessa manhã, mais uma vez, então, diante de Deus, em oração, para encerrar esse tempo aqui, dizendo o quanto Deus tem sido importante, quanto Deus tem sido transformador na minha vida e na vida de muitas pessoas, e toda vez que eu penso a respeito da vida dos meus irmãos e daqueles que estão conosco desde o início dessa jornada, ou bem próximo do início dessa jornada, nós que já estamos aqui há mais tempo, reunidos como igreja, e eu vejo o quanto Deus tem transformado e tem firmado os passos dos meus irmãos. Eu vejo o quanto que Deus tem sido glorificado através da vida dos meus irmãos, e é isso que nós devemos buscar. Porque se há um crescimento individual, a igreja tende a ganhar com isso, porque a gente amadurece. Se a gente amadurece nossos relacionamentos, principalmente o relacionamento com Deus, nossos relacionamentos, nossa comunhão melhora, nossa adoração melhora, tudo melhora. Eu quero orar então, mais uma vez, agradecendo a Deus por esse tempo, por essa oportunidade, e que a gente possa buscar na palavra de Deus, buscar conhecer um pouco mais desse Deus, buscar entender como adorar esse Deus em espírito, em verdade, com uma adoração verdadeira, singela talvez, mas sincera. Essa é a nossa
Essa é é o meu pensamento nessa manhã e aquilo que eu queria trazer para essa igreja e que eu quis compartilhar com vocês, pois isso tem falado ao meu coração. E eu espero que passe a falar, a cada dia mais, passe a falar aos corações de vocês também. Que Deus transforme nossas vidas e que nós possamos agradá-lo na oração, na adoração, na exaltação e na contemplação desse maravilhoso Deus. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, te agradecer pelas tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias, Pai, como elas são renováveis e renovadas a cada dia, Pai. Obrigado pela vida de cada um que o Senhor trouxe nessa manhã aqui. Obrigado por aqueles que nos assistem em casa. Quero pedir pela vida de cada um que o Senhor esteja fortalecendo, livrando dessa pandemia, Pai. Permita com que logo possamos nos reunir todos aqui, Pai, e não um número restrito. Mas nós confiamos na Tua soberania, confiamos no Teu poder, confiamos que o Senhor está no controle de tudo, como sempre esteve e sempre vai estar, Pai. Por isso nós confiamos na Tua provisão, nós confiamos no Teu cuidado, te louvamos pela saúde, te louvo pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, pela vida dessa igreja, Pai, onde eu tenho aprendido, onde eu tenho buscado crescer e ainda preciso muito, Pai, da Tua misericórdia na minha vida, para que eu possa adorar o Senhor, para que os meus irmãos possam também, a partir de hoje, Pai, pensar a respeito do seu tempo devocional, da sua adoração, da sua oração, a respeito de como tem chegado diante do Senhor. Senhor, não permita que nós cheguemos de maneira irreverente, de maneira desleixada diante do Senhor, mas sim produza em nós, Pai, um desejo de nos aproximarmos da Tua palavra, de conhecermos a Tua vontade, de aplicarmos em nossas vidas, e assim, Pai, sermos verdadeiros adoradores, que enxergam na Tua criação, que enxergam em tudo o que o Senhor faz, a Tua mão, as obras dos Teus dedos, Pai, elas estão para nós todos os dias, na natureza durante o dia, e no céu, no firmamento durante a noite, na lua, nas estrelas, em tudo que a gente pode contemplar, que a gente possa tirar tempo para pensar a respeito da Tua maravilhosa criação, da perfeição, de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Peço pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que o Senhor esteja nos abençoando no restante desse dia e que o Senhor possa ter se alegrado com o nosso tempo de adoração, nosso tempo de louvor nessa manhã. É no nome de Jesus que eu oro agradecido ao Senhor. Amém. Quero agradecer a todos, então, agradecer àqueles que nos assistem e desejar a todos um ótimo final de semana, um ótimo resto de domingo, né? Para a gente poder descansar na presença do Senhor também.